Olá, saudações, turminha! Essa aqui é a segunda parte da aula de metabolismo de carboidratos, onde a gente está falando um pouco da estrutura dos carboidratos, digestão e focando principalmente em metabolismo. Na primeira parte, a gente falou, então, da estrutura desses carboidratos, o que são, a importância, falamos bastante sobre polissacarídeo não amiláceo, falamos bastante sobre as fibras como um todo, falando também do processo digestivo, e nessa segunda parte agora nós vamos focar em metabolismo. Se você não viu a primeira parte, corre lá, antes de ver esse vídeo, veja a primeira parte, ok? Se você não é estudante da nossa disciplina, se você está aqui, é um internauta que resolveu estudar um pouco a respeito desse tema, muito obrigado, seja bem-vindo, aproveita aí para fazer inscrição no nosso canal e ajudar na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, então, nessa segunda parte, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre metabolismo. E nós vamos começar somente recapitulando uma coisa. Olha só, parte dos carboidratos são digeridos e parte não são digeridos, ok? Aqueles que são absorvidos, ok? Vão ser encaminhados para metabolismo. Esse metabolismo está relacionado com as transformações que acontecem a nível celular, ok? Lembre-se que há uma diferença entre digestão e metabolismo e o estudante de nutrição animal tem que entender bem essa diferença. A digestão acontece fora da célula, na luz intestinal. Já o metabolismo vai acontecer dentro das células e são todas aquelas transformações que o nutriente vai acontecer com esse nutriente, ok? Bom, antes da gente falar sobre o metabolismo propriamente dito, eu quero indicar para vocês um vídeo que eu vi, isso na pós-graduação, no mestrado, mas que naquele momento me ajudou bastante a compreender o metabolismo de carboidratos, entre outros nutrientes. Então, não deixem de ver, tá? Essa maravilha de filme, tá? Que é o Mitocôndria em 3 Atos. Tá? Produzido aqui no Brasil há alguns anos. É muito interessante, ele enfatiza bem na função da mitocôndria, mas é claro que ele vai falar muito sobre reações bioquímicas, ciclo de Krebs, glicólise, isso tudo é muito importante para a gente compreender o metabolismo. Então não deixa de ver esse filme, ok? Muito interessante, é só você procurar aí no Google, Mitocôndria em 3 Atos, é um filme de 19 minutos apenas, e vai te esclarecer muito em relação ao metabolismo, ok? Bom, antes de falar de metabolismo, nós comentamos que a glicose vai ser absorvida pelo animal. Sim, e essa glicose vai cair no sangue. O corpo animal deve direcionar essa glicose para os órgãos, principalmente para o fígado, para que essa glicose seja trabalhada. Mas, enquanto essa glicose está no sangue, a essa taxa, essa quantidade de glicose no sangue, nós damos o nome de glicemia, tá? E essa glicemia varia de acordo com o tipo de animal, a genética do animal, a idade do animal, tá? O momento que você avaliou isso. Os animais têm uma quantidade de glicose no sangue em termos de miligrama a cada 100 ml. Então, aqui somente o exemplo de uma glicemia. A nível de nutrição animal clínica, isso pode ser interessante, principalmente para a determinação de algum problema, alguma enfermidade, ok? Bom, 2 conceitos importantes aí dentro do metabolismo. Nós temos um período que nós chamamos de pós-prandial, é o período de saciedade, é mais comum a gente falar de saciedade na nutrição animal, tá? No período de saciedade, ele acontece após o arraçoamento do animal, ou seja, após você fornecer o alimento para o animal. Normalmente esse animal, principalmente aqueles que estavam em jejum, vão se alimentar desse, e isso vai proporcionar ao corpo uma quantidade muito grande de nutrientes, dentre eles a glicose, que é o nosso foco principal, porque a gente está falando de carboidratos, ok? Então, no período pós-prandial, o animal tem excesso, normalmente, de nutrientes que ele está ingerindo aí do alimento. Já no período de jejum,
que é o período contrário ao de saciedade, que acontece depois de algumas horas, né, ele vai ser um período de restrição, onde o animal está sem comer, e isso vai proporcionar ao animal uma situação totalmente diferente. Então, nós temos inicialmente aí dois quadros principais, tá? Nós temos o estado de saciedade e o estado de jejum. Um vai ser contrário ao outro, tá? A cinética das coisas vão ser diferentes. No estado de jejum, por exemplo, o organismo vai tirar a energia daquilo que ele armazenou. No estado de saciedade, ele vai ter que armazenar o que ele está ingerindo. O nosso organismo, o organismo animal, que evoluiu durante milhões e milhões de anos, é claro que desenvolveu essa estratégia de sobrevivência muito importante, que é o armazenamento desses nutrientes, da glicose e de outros nutrientes, através do metabolismo. Isso é muito importante. Bom, então se resume no seguinte: no período pós-prandial, o período de saciedade, a ideia é que o metabolismo acumule todo o nutriente que será importante futuramente. Enquanto em estado de jejum, ele deve gastar o que acumulou. Ok? A gente vai ver quais que são as formas de se acumular esse nutriente e o que o organismo faz para justamente gastar isso aí. Ok? Bom, para a gente compreender melhor a questão da glicose, quando o corpo absorve em período de saciedade, absorve essa glicose está no sangue, ele tem que jogar essa glicose para dentro do tecido de alguma maneira, ok? Então, ele vai secretar a insulina, o pâncreas, que é uma glândula, o pâncreas tem a função endócrina e exócrina. Aqui nós estamos falando da função endócrina, porque o pâncreas secreta, tá, a insulina, que é um hormônio para o sangue, ok? Essa insulina proporciona a fosforilização dessa glicose para que ela fique presa dentro da célula. Ou seja, essa glicose vai sair do sangue e vai cair dentro da célula, principalmente do fígado, que vai armazenar essa glicose de alguma maneira, na forma principalmente de glicogênio, ok? O glicogênio, o estoque dele é limitado, mas é uma forma prontamente disponível que o corpo tem de energia, ok? Aqui, ó, 2 a 8% do peso do fígado é de glicogênio. Então, vejam que não é um estoque assim muito grande, dá para algumas horas. A partir de algumas horas no estado de jejum prolongado, o corpo, né, já está utilizando de algumas outras maneiras, ok? Bom, o processo contrário também acontece. A baixa taxa de glicose no sangue, a baixa glicemia, induz o pâncreas a secretar um hormônio chamado glucagon, que tem aí uma relação inversa da insulina, tá? Essa secreção de glucagon vai estimular a quebra daquilo que foi armazenado. Então, o glucagon é o hormônio do jejum, tá? Vai estimular a quebra do glicogênio, bem como a quebra de outros compostos importantes para fornecimento de energia e tal. Então, esses dois hormônios, insulina e glucagon, são fundamentais para controlar o metabolismo do animal, o que acontece, ok? Bom, chamando atenção aqui, ó, note que em linhas gerais a taxa de glicose sanguínea são cruciais para controlar o hormônio insulina e glucagon. Quando a taxa está muito alta, o corpo secreta insulina para jogar essa glicose para o tecido, né? Depois, quando a taxa está baixa, o corpo vai tirar a glicose que está armazenada no tecido e vai jogar para o sangue. Só lembrando aqui que a taxa de insulina e glucagon não é semelhante. A insulina costuma vir numa concentração muito mais elevada que o glucagon, ok? Em termos de comparação da concentração, o valor numérico dessa concentração, ok? E a relação entre eles vai determinar o que acontece no metabolismo. Bom, então agora nós vamos falar o seguinte, ó, vamos pensar. Sendo uma molécula de glicose que chega ao fígado para o metabolismo, o que determina o caminho a ser seguido para essa glicose? Nós vamos falar o que determina e, principalmente, depois nós vamos falar dos caminhos que ela pode seguir. Primeiramente, o que determina? O estado fisiológico, principalmente a relação entre insulina e glucagon.
né? Normalmente, quando o animal está em sociedade, a relação está muito favorável à insulina. Quando está em estado de jejum prolongado, a relação é mais favorável para o glucagon, embora, se você considerar os valores numéricos, a concentração de glucagon é sempre muito mais baixa que a de insulina, ok? Vou chamar a atenção aqui também que não é assim, isso aqui não é matemática, gente. Biologia não é matemática. E não é questão se vai acontecer A ou B, ou tudo ou nada. O que vai variar é a proporção do que acontece. Muitas vezes, por exemplo, tá, 1 hora depois que acontece do período de saciedade, a concentração do glucagon vai ser uma, 2 horas vai ser outra. Então, isso varia em proporções. Não é assim, acabou a glicose, acabou a insulina, começou o glucagon, depois acabou o glucagon, começou a insulina. Isso aqui não é matemática, ok? As proporções vão variando e esses processos sempre estão acontecendo, porém em proporções diferentes, ok? Bom, então, os principais caminhos a gente vai falar agora. Primeiramente, estado prandial, pós-prandial, ou seja, período de saciedade. O que pode acontecer com essa glicose? Bom, nessas condições, o nível de ATP, que é uma molécula fundamental para a gente entender todo o metabolismo, é a adenosina trifosfato, é a molécula-chave, ok? Para que a energia da glicose seja parcionada e acumulada na forma de ATP. É como se fosse uma moeda energética que o corpo tem. A glicose, uma molécula de glicose tem muita energia para a célula. Se a célula fosse usar toda essa energia de uma vez, a célula se queimaria de tanta energia que existe, ok? Não conseguiria trabalhar. Então, essa energia vai ser parcionada e acumulada na molécula de ATP. Então, para nós da nutrição animal, o ATP é uma molécula extremamente importante, a compreensão, porque a energia vai ser acumulada na terceira ligação de fósforo, ok? Então, o ATP é importante. Então, o nível de ATP baixo e o nível de insulina elevado, tá? As células do fígado e do músculo vão receber essa glicose. Primeira ordem, então, o que vai acontecer primeiramente? Produzir energia para o corpo. Ou seja, a primeira prioridade do corpo animal é produzir energia para ele mesmo, tá? Aquela glicose que foi ingerida, tá? A primeira preocupação que o corpo animal tem é produzir energia, ok? Energia na forma de ATP. E como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar isso aí e vai queimar com oxigênio, produzindo energia. Mas como que é isso? É claro que nós estamos falando aqui de reações metabólicas e a gente vai mostrar isso de uma maneira mais clara. Veja bem, primeira coisa que ele faz, ele pega essa glicose e quebra em 2 moléculas de piruvato. Aqui nós temos 6 carbonos, aqui nós temos 3 carbonos, ok? Essa sequência de reações nós damos o nome de glicose. Para quem estudou bioquímica, sabe bem o que eu estou falando, é uma sequência grande, tá? Uma rota metabólica grande que a gente chama de glicólise, ok? Glicólise, lise da glicose, quebra da glicose, ok? Esse piruvato vai perder um carbono, vai ser transformado em acetilcoenzima A, que é o coringa do metabolismo, que nós vamos falar depois sobre ele, e isso vai girar no ciclo de Krebs, produzindo coenzimas reduzidas, coenzimas que armazenam essa energia para levar para outro lugar, para levar para a cadeia de transporte de elétrons, onde o ADP vai ser convertido em ATP. Gente, é claro que nós falamos muito de bioquímica aqui e a gente complicou todo o processo, né? Mas, em linhas gerais, traduzindo, a energia da glicose vai passando de molécula a molécula até ser convertida em ATP. É como se essa energia fosse levada, passionada em várias moléculas menores de ATP, ok? Na verdade, a terceira ligação do fósforo, quando ele passa de ADP, adenosina difosfato, para a terceira ligação, adenosina trifosfato. E aí é claro que o corpo vai utilizar essa moeda energética de várias maneiras diferentes.
tá? Normalmente aí 1 mol de glicose vai gerar 38 mols de ATP, considerando essa via aeróbica que utiliza de oxigênio, ok? Por isso que se fala aí respiração celular, por isso que a mitocôndria tem a função de respiração celular. Tudo isso aqui que a gente está falando acontece na mitocôndria. Tá vendo que nutrição animal tem muito a ver com bioquímica? Por isso que a bioquímica é uma matéria tão importante para a gente dentro da nutrição animal. A todo momento nós estamos falando de metabolismo, e para compreender o metabolismo e compreender a nutrição, a gente tem que compreender bioquímica. Aqui, por exemplo, é o ciclo de Krebs, está vendo? Que é uma sequência de reações, onde a gente entra com acetil-CoA, que veio lá da glicose, e esse acetil-CoA é claro que pode vir também de outros compostos, como, por exemplo, ácidos graxos, que a gente vai ver no metabolismo mais à frente, ok? E gerar essas coenzimas reduzidas, como NADH, FADH2, ok? Elas vão ser transportadas para a cadeia de transporte de elétrons, para que aconteça, tá, a fosforilação do ADP, convertendo-se em ATP, ok? Bom, lembrando que aquele vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente, da mitocôndria em 3 atos, tá, é fundamental para a gente compreender todo esse processo que eu considero como muito complexo, ok? Bom, caso a necessidade de energia do músculo seja intensa, pode-se utilizar também de uma estratégia eficiente, na rapidez, mas que produz menos energia. Claro, nós falamos até agora da via aeróbica, que usa oxigênio, mas é claro que se o músculo precisar de muita energia, ele pode ir pela via anaeróbica, sem oxigênio, ou seja, uma fermentação, tá? Só que essa via anaeróbica, ela produz muito menos ATP, tá? O rendimento dela é muito menor. Enquanto a via aeróbica produz 38 ATPs por glicose, tá? A via anaeróbica produz somente 2, então não é interessante. Então ela vai ser utilizada quando um animal, tá? Ele precisa de muita energia. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós, humanos, vamos fazer, por exemplo, uma atividade física muito intensa, tá? Acaba que o corpo produz energia pela via anaeróbica, tá? O excesso de ácidos produzidos nessa via, na lactato, por exemplo, vai te proporcionar a famosa cãibra, não é isso? Então, é possível conseguir energia pela via anaeróbica. Na nutrição animal, é muito mais importante para a gente que o animal sempre produza energia a partir da via aeróbica, a via normal, né? Bom, essa foi a primeira ordem, produzir energia. A segunda ordem vai ser armazenar glicose numa forma estratégica, prontamente disponível, que é o glicogênio. O glicogênio é muito importante para os animais. Então, se nós já satisfazemos, se o animal já satisfez a sua reserva de ATP, é claro que nós temos que continuar utilizando essa glicose, porque ela é muito importante. Nós vamos armazenar isso na forma de glicogênio. Porém, é claro, essa forma é limitada. Bom, então, a partir da glicogênese, o animal vai armazenar aí, tá? Vai juntar molécula a molécula de glicose para a formação do glicogênio, que vai ser armazenado principalmente a nível de fígado, ok? O glicogênio é estrategicamente armazenado no fígado e músculo, sendo uma reserva prontamente disponível para o corpo, porém seu estoque é, de certa forma, limitado. A gente comentou que o glicogênio representa 2 a 8% do peso do fígado do animal, ok? Então, é claro que é limitado. Como o corpo não pode jogar fora essa glicose, porque é muito valiosa, ele vai ter que armazenar isso de uma terceira forma. E aí nós passamos para a terceira ordem, que é armazenar tudo que sobrou para utilizar no futuro, caso necessite, na forma de lipídios. E aí, meus amigos, não tem limite. O animal vai armazenando, vai engordando, vai colocando lipídio nos seus adipócitos, de tal maneira que isso aí um dia vai prejudicá-lo, né, no funcionamento do seu organismo como um todo, e isso eleva a possibilidade de morte do animal. Em animais obesos, por exemplo, hoje a gente tem uma parcela considerável de cães obesos. Essa parcela de lipídios é muito preocupante para a saúde, a qualidade de vida e bem-estar desse animal,
ok? Mas, de certa forma, bioquimicamente, o que acontece? Olha só, aquela molécula coringa que eu falei para vocês, que nesse caso veio da glicose, que é a acetilcoenzima A, ela, em vez de ser queimado aqui no ciclo de Krebs para a produção de energia, tá? Ela vai ser convertida em ácidos graxos. Ela tem 2 carbonos, então ela vai se unindo de 2 em 2 para formar ácidos graxos, e esses ácidos graxos serem armazenados no tecido adiposo na forma de triglicerídeos, ok? Então, isso é muito importante e nós, no momento da formulação, temos que ter muito cuidado com o excesso de carboidratos da dieta, os quais vão ser armazenados e para animais onde a gente busca longevidade, como cães e gatos, isso é muito complicado, tá? Então, rações para esses animais, por exemplo, não podem conter excessos de carboidratos. Para alguns animais isso é comum, por exemplo, o gato. A dieta do gato, ela tem muita proteína e menos carboidratos. Claro, isso já é natural. Mas para cães a gente tem que ter muito cuidado. Até para suínos também, aves, isso é muito importante a gente ter o equilíbrio correto dos carboidratos, que tem muito a ver com o equilíbrio da energia da dieta. Embora a energia venha também de outras frações. Ok? Bom, nós falamos até agora do estado pós-prandial, do estado de saciedade. Agora nós vamos falar do estado de jejum, que é exatamente o contrário do que a gente estava falando. No estado de jejum, o nível de ATP está baixo, tá? O nível de insulina está baixo e o nível de glucagon, desconsiderando aqui o valor numérico, considerando a proporção insulina-glucagon, o glucagon vai estar elevado, ok? E nessas condições, o que vai proporcionar para a gente? As ordens. A primeira ordem, o ideal, né? O mais importante para o corpo, queimar o restante de glicogênio que lhe sobra. Primeira coisa, no estado pós-prandial, 1 hora depois, 2 horas depois, o corpo animal vai estar queimando o glicogênio. É a primeira reserva, né? Então ele quebra o glicogênio para a produção de glicose. Essa glicose cai, vai ser quebrada na glicólise, formando piruvato, depois acetilcoenzima A, que gira no ciclo de Krebs e gera energia para o corpo, ok? Então essa é a primeira ideia. Lembrando que é claro que nesse momento não pode não estar acontecendo somente essa quebra do glicogênio, né? 2 horas depois, o corpo já pode estar começando a quebrar também um pouco dos lipídios armazenados, ok? Porém, numa proporção muito menor. Igual falei para vocês, isso aqui não é matemática, biologia não é matemática. Ele pode utilizar rotas diferentes, porém em proporções diferentes, ok? Bom, segunda ordem, obter energia a partir da gordura armazenada. Se antes, na primeira ordem, a prioridade era os carboidratos, agora a prioridade, depois de algumas horas, depois de 3, 4 horas, por exemplo, a prioridade passa a ser queimar a gordura acumulada. E aí, essa gordura vai, através da beta-oxidação, aqui vocês estão vendo nessas rotas metabólicas aqui, alguns chamam de rotas diabólicas, né? Porque isso gera, normalmente, muita complicação para os estudantes. Através dessas rotas metabólicas, vai ser gerada aqui acetilcoenzima A, que é o coringa do metabolismo, e esse acetilcoenzima A vai rodar no ciclo de Krebs para gerar energia. Então, a energia também vem da gordura acumulada. Antes, o animal acumulou energia, tá? Ele comeu carboidrato, esse excesso de carboidrato foi acumulado na forma de gordura, e agora essa gordura está sendo queimada para gerar energia. Veja que tem uma lógica em tudo isso aí, né? Que é a manutenção da vida do animal. Então, observação aqui, ó. Note que as rotas assinaladas em azul, através da beta-oxidação, os ácidos graxos são convertidos a acetilcoenzima A, a qual será queimada no ciclo de Krebs para geração de ATP. O nosso objetivo principal é geração de ATP, ok? Terceira ordem, o que pode acontecer aqui? Obter glicose e energia a partir da quebra de aminoácidos, que a gente chama de gliconeogênese, ou algumas pessoas também chamam de neoglicogênese. Em nutrição animal,
Isso normalmente não é desejado quando o intuito, né, nosso é produtividade, no caso de suínos e aves. Se o animal está queimando um nutriente caro como a proteína para produzir energia, é algo complicado, é algo preocupante. O animal vai fazer isso e ficar várias horas sem ingerir alimento, ok? Lembre-se que na nutrição animal, a proteína é um nutriente caro e o carboidrato proporciona, né, energia de forma muito mais barata para a gente. Então, é claro que a gente não quer. Embora para alguns animais a neoglicogênese seja constante, seja comum do animal realizar esse processo, ok? Aqui nós estamos falando de não ruminantes, então nós temos animais com propostas diferentes. Não é só a proposta produtiva, né? Tem também a proposta de manutenção e principalmente longevidade de animais, animais de companhia, por exemplo. Então, através da gliconeogênese, o corpo vai pegar os aminoácidos que estão aqui, eles vão ser quebrados para produzir acetil-CoA, tá? Para produzir ácido pirúvico ou piruvato, ok? A diferença de ácido pirúvico e piruvato é que o piruvato tem carga, o ácido pirúvico não. Então, aqui, pelo ácido pirúvico, ele vai até glicose, ou seja, o corpo consegue pegar aminoácidos que têm uma cadeia carbônica, se tem a cadeia carbônica, tem energia, e converter isso em glicose. Olha que interessante. Através de uma sequência de reações chamadas de neoglicogênese ou gliconeogênese. E é claro que ele vai pegar essa glicose e enviar para os tecidos que ele quer. Tem tecido, como por exemplo o cérebro, que gosta muito, tá? Que trabalha bem com a glicose e é essencial para o funcionamento disso aí. Ok? Então, a gliconeogênese tem uma importância muito grande para o corpo, principalmente em situações de jejum prolongado, ok? Bom, só para a gente chamar a atenção aqui, ó, a gliconeogênese é muito ruim desde o ponto de vista zootécnico, sim, quanto com animais de produção, pois quebra-se uma fonte cara de energia para se substituir uma fonte barata. Para alguns animais isso pode ser comum, mas para animais de produção isso é preocupante. Bom, para a gente finalizar, eu vou passar aqui alguns casos específicos relacionados ao metabolismo. Primeiro, eu quero chamar a atenção da formação da lactose, que se dá na glândula mamária, onde essa glicose, através de reações, vão ser convertidas aí em galactose, ok? Aqui é a reação que nós estamos falando, através de umas enzimas aqui transferases, vão pegar um grupamento e passar para outra molécula, ok? A diferença entre glicose e galactose é muito pequena, normalmente a posição de algum dos radicais aí, tá? Então é muito parecido, isso é feito com enzima. E aí essa molécula de galactose vai ser importante para a formação da lactose, que é o principal carboidrato para animais neonatos, recém-nascidos, ok? Bom, vou chamar a atenção de uma coisa aqui que tem uma importância prática muito grande para a gente dentro da nutrição, principalmente de animais jovens, tá? Que é o gráfico aqui da atividade enzimática em relação à sua idade. Bom, considerando então os animais mamíferos, nós estamos falando do potro, nós estamos falando do láparo, que é o filhote do coelho, nós estamos falando do leitão. Bom, esses animais têm toda uma fisiologia digestiva adaptada para consumo e digestão de constituintes do leite. Então, é claro que a lactose no início da vida do animal vai ser muito produzida pelos animais, produzida em grandes quantidades por esse animal. Porém, as demais enzimas vão serem produzidas em menores quantidades. A partir aqui de um mês, no caso aqui o leitão, a partir de um mês, ele já produz quantidades significativas. Isso vai impactar de maneira muito forte nas dietas pré-iniciais desses animais. Dieta pré-inicial, por exemplo, de leitão, tem que ser muito bem elaborada. Se o leitão está produzindo aqui principalmente lactase, é claro que a base dessa dieta vão ser produtos lácteos ou produtos, tá, que já têm um certo nível de processamento
para favorecer a digestão do amido, ok? Então, é muito comum, por exemplo, leite em pó na dieta desses animais, lactose na dieta desses animais, ou resíduo de biscoito, que é um alimento já previamente processado, milho gelatinizado, e além de que você pode também adicionar as famosas enzimas exógenas para favorecer o processo, ok? Como, por exemplo, a lipase exógena, protease exógena. Então, o nutricionista desses animais tem que entender muito bem esse gráfico a fim de formular dietas pré-iniciais e iniciais para esses animais, ok? Bom, então fica a perguntinha aqui que a gente acabou já perguntando. Baseado nessas informações, como pode ser uma dieta pré-inicial para leitão? Fica aí para você responder, ok? Pessoal, então essa aí foi a nossa aula de metabolismo de carboidratos. Nós não falamos só de metabolismo, nós acabamos falando muito sobre a estrutura dos carboidratos como um todo, falamos também do processo de digestão e focamos aí no metabolismo, principalmente as informações mais práticas para a gente, tá? Muito obrigado aí por você ter assistido essa aula, espero que ela tenha contribuído de alguma maneira para a sua formação. Não se esqueça aí de fazer a inscrição no nosso canal, ok? Muito obrigado, felicidades para todo mundo.